Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Este é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Hoje vamos falar sobre a reforma do novo ensino médio, seus desafios, discussões e impacto nas avaliações nacionais para os próximos anos. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a professora Maria Helena Guimarães de Castro, ex-presidente do INDEP, ex-secretária executiva do Ministério da Educação e atual presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional. A Maria Helena também é titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna, vinculada ao Instituto de Estudos Avançados da USP. Ela também é conselheira da Bet Brasil. Maria Helena, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui hoje. Bem, obrigada, Murilo. É um prazer estar falando aqui com você, com toda a comunidade Bet Brasil. Enfim, para mim é uma satisfação ter essa oportunidade de conversar sobre o novo ensino médio com todos aqueles que seguem, que são muitos, né? Milhares que seguem a Conexão Bet, a Bet Brasil. Obrigada, viu, Murilo? Imagina, nós que agradecemos, Maria Helena. Maria Helena, para a gente começar, então, no ensino médio é um assunto que vem sendo muito discutido nos últimos meses, porque traz uma série de mudanças, de transformações, de impactos ali no carga horária, enfim. Gostaria de saber a sua avaliação sobre as mudanças na estrutura do ensino e que pode ser melhorado, que pode ser aperfeiçoado daqui para frente. Tá ótimo, Murilo. Bom, o novo ensino médio, ele muda a arquitetura do sistema de ensino médio no Brasil. Estabelece uma parte do currículo que é comum para todos os alunos e uma parte flexível. Além disso, o novo ensino médio amplia a carga horária, né? Nós tínhamos 2.400 horas, agora são 3.000 horas, no mínimo, né? E também estabelece um incentivo para a escola tempo integral, para a implementação do novo ensino médio. São esses, eu diria, as grandes mudanças, a flexibilidade, a educação tempo integral, né? A ideia de que o currículo tem, na parte flexível, tem os itinerários, inclusive uma articulação muito importante com o ensino técnico profissional. Então, nesse sentido, o novo ensino médio ele atende uma série de discussões, debates, demandas que vinham sendo conversadas há muito tempo, né? Eu, em particular, discuto esse assunto pelo menos desde 2009, 2010, né? Quando começou a implementar o ensino médio inovador. Desde aí nós estamos discutindo. E o novo ensino médio, então, foi aprovado no início de 2017 como lei, e depois ele foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação em dezembro de 2018. E em 2019 foi o período de adaptação dos currículos, né? Depois veio a pandemia, e no ano de 2022 começou a implementação do novo ensino médio, né? Do ponto de vista, eu diria, dos avanços, eu acredito que o principal avanço é que o novo ensino médio conseguiu incentivar a organização de todos os currículos do Brasil. Hoje, todas as escolas de ensino médio estão implementando um novo modelo de ensino médio, com uma parte comum, uma parte flexível, né? Do ponto de vista, eu diria, mais negativo, faltou uma coordenação nacional da parte do Ministério da Educação para coordenar a discussão, a implementação, o monitoramento dos novos currículos. E isso, de fato, trouxe, agora nós estamos vendo, algumas dificuldades, né? Uma delas é que nós observamos que alguns currículos têm um número muito grande de itinerários na parte flexível, né? E, em muitos casos, há, na visão assim dos professores, na visão dos especialistas em educação, há uma dificuldade de implementar
com um foco no desenvolvimento integral do aluno, porque o novo ensino médio, ele tem como principal objetivo a formação integral, a formação para a cidadania, com as competências do século XXI, tudo mais, né? E assim, com essas, eu diria, dificuldades de implementação dos itinerários, que estão relacionadas a vários fatores, falta de infraestrutura em algumas escolas, dificuldade de formação de professores, falta de materiais de apoio, materiais didáticos, plataformas, né? Então, nós precisamos agora ajustar o novo ensino médio, e esse é o objetivo da consulta pública que o MEC está fazendo. Isso, até aproveitando esse gancho, né? Tá aberta essa consulta pública, né? Para receber propostas, sugestões de professores, de alunos, de gestores, enfim, sobre essa nova reforma. Gostaria de saber como a senhora enxerga essa consulta, como pode aprimorar essa estrutura. A senhora trouxe essa questão de vários desafios, de alguma coisa que ficou faltando uma certa coordenação. Então, acho que a partir dessa consulta pública a gente conseguir organizar um pouquinho melhor as coisas e, de fato, colocar em prática ali de forma mais justa, mais igual para todas as regiões do país. Olha, Murilo, essa é a nossa expectativa, né? Mas, assim, como é que eu vejo a abertura da consulta pública? O ponto positivo é poder aperfeiçoar, aprimorar e considerar o esforço dos estados, dos conselhos estaduais, das escolas públicas, das escolas particulares. Houve um super esforço no Brasil inteiro para iniciar essa implementação e para desenvolver o currículo. E agora, a consulta pública, ela acabou incentivando algumas posições muito radicais, né? Posições contrárias ao novo ensino médio. Isso acabou dificultando um debate sério, um debate mais consequente sobre a implementação do novo ensino médio. Se você me permite, eu organizei na cátedra da USP, né, uma série de webinários, é a cátedra Instituto Ayrton Senna, ligada à Universidade de São Paulo, né, e nós organizamos vários webinários assim muito bons. Nós tivemos assim contribuições valiosas de especialistas, de gestores, de professores, né? E esses webinários resultaram num conjunto de documentos que nós até já encaminhamos ao Ministério da Educação com o objetivo de colaborar, com o objetivo de sugerir, né, ou de contribuir com o processo de consulta aberta. Eu vejo assim como ponto negativo na consulta pública agora o fato de que ela está se estendendo muito, né? Ela começou por 30 dias, foi ampliada para 90 dias, agora foi ampliada mais 30 dias. Então, eu acho que esse prazo que está sendo ampliado a todo momento, isso causa muita insegurança nas escolas, né? Causa muita insegurança, sobretudo em relação ao que vai acontecer um Enem em 2024 para os estudantes que, desde o ano passado, já estão cursando o novo ensino médio, entendeu, Murilo? Então, assim, a gente tem um ponto positivo, que é poder aperfeiçoar, e um ponto negativo, que é um clima de insegurança nas escolas, né? E aí, se você me permite, eu gostaria de frisar que nos debates que nós organizamos lá na cátedra da USP, né, nós destacamos alguns pontos. O primeiro é que a grande maioria é a favor do aperfeiçoamento e contra a revogação da lei, né? O segundo ponto é que há uma visão mais geral de que é importante aumentar a carga horária de formação geral. A carga horária de formação geral do novo ensino médio, pela lei, ela está definida em 1.800 horas. E é uma ideia muito grande, muito forte, de que é preciso ampliar
essa carga horária de formação geral básica para 2.100, 2.200 horas, permitindo a flexibilização, os itinerários formativos, nas 900 horas restantes, ou 800 horas restantes. Esse ponto eu acho que pode ser, de fato, considerado, né, no aperfeiçoamento, sobretudo porque nós podemos ampliar essa carga horária de formação geral básica, considerando que ela é comum para todos os alunos do ensino médio, tanto para aqueles que vão cursar um itinerário técnico profissional, como para aqueles que querem fazer um aprofundamento acadêmico em alguma área do conhecimento. Então, garantir uma formação geral que, enfim, que desenvolva nos alunos as competências do século XXI, essas competências e habilidades para o exercício da cidadania, me parece importante. Eu acredito que isso provavelmente será aproveitado no Ministério da Educação. Muitos especialistas têm sugerido, né, a ampliação da carga horária de formação geral básica, né? E um outro ponto que também aparece muito nos nossos seminários e debates é a questão dos itinerários, né? Você mesmo mencionou aí que são muitos os itinerários e tal. E muitos especialistas e gestores acham que o número de itinerários deve ser reduzido, que ficou tudo muito aberto, né? As orientações do MEC em 2018 deixaram os itinerários muito abertos, e isso levou algumas escolas e algumas redes a implantarem 30 itinerários, 32 itinerários. Então, isso fragmenta muito o currículo, a formação, né? Então, agora há uma tendência de sugerir, né, como recomendação, uma diminuição, tá, do número de itinerários, né? Esses itinerários, eles deveriam, o MEC é que vai estabelecer o número de itinerários, mas também uma certa reorganização dos itinerários em núcleos comuns de competências, tá? Para facilitar depois a organização do Enem, né? Então, tanto o número de itinerários como a base geral de formação aparecem como dois pontos muito importantes. Claro que formação geral, formação continuada de professores, a importância da coordenação do MEC, a importância do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, a importância de recursos tecnológicos para apoiar as escolas, quer dizer, aparece muita coisa, mas eu estou, assim, me referindo às questões principais. E até, Mariana, simplesmente pelo que você vem acompanhando aí ao longo dos anos, você acha que existe a possibilidade de ser revogada essa reforma ou algo que já está posto, que é mais uma questão de aperfeiçoar, de entender um pouco melhor como colocar em prática isso? Como você vê esse cenário? Olha, eu sou otimista. Eu acho que não vai ser revogada, né? Eu acho que uma revogação seria até esquisita, é um desrespeito a todos aqueles que se envolveram na organização dos currículos. Afinal de contas, todos os estados, todos os conselhos estaduais, todas as escolas públicas e particulares estão implementando o novo ensino médio. Então, a revogação me parece um ato até de legalidade duvidosa, tendo em vista o fato do novo ensino médio estar sendo implementado, envolvendo aí 7 milhões de alunos, né? São 28 mil escolas no país de ensino médio, quer dizer, é muito complicado isso. Eu acho que o ministro tem demonstrado muito equilíbrio, muito bom senso. Eu acho que o governo vai
cumprir a palavra, né, de aperfeiçoamento do novo ensino médio e não a revogação. A revogação ela é demandada por grupos assim muito radicais que sempre foram contra o novo ensino médio, que sempre foram contra uma série de coisas. Então não faz sentido, né, revogar algo que teve adesão das 27 unidades da federação, de todos os conselhos estaduais. Acho que o aperfeiçoamento é importante e necessário. A revogação me parece que é um erro muito grande. Sim. Agora falando um pouquinho sobre o Enem, especialmente já pensando em 2024, você mesmo mencionou que existem estágios diferentes de implementação do novo ensino médio, variando de estado para estado aqui no nosso país. Então, como você enxerga o impacto da reforma do novo ensino médio, pensando já na avaliação para o próximo ano, pensando nessa estrutura de avaliação do Enem em 2024? Então, esse também foi um ponto que nós discutimos muito nos seminários da cátedra, tá? E aí não tem consenso. É interessante que sobre o Enem, sobre todos os assuntos, nós conseguimos encontrar consensos, mas sobre o Enem não. O único consenso sobre o Enem é que o Enem deve avaliar o currículo do ensino médio, né? Que o Enem deve ser uma avaliação do egresso do ensino médio, do aluno que está saindo do ensino médio, né? E não uma avaliação que atenda os currículos de ensino superior, né? Ou as expectativas do ensino superior. Então, esse é um consenso. O Enem deve avaliar o currículo do ensino médio. A outra coisa que também aparece no debate sobre Enem, muito forte, é que o Enem é um exame que deve continuar sendo oferecido para todos, junto com o SISU, enfim, com todos os incentivos para que os alunos ingressem no ensino superior, para garantir a democratização do acesso ao ensino superior, mas a grande maioria entende que o Enem deve avaliar a formação geral básica, aquela parte que é comum a todas as escolas, né? E que as universidades usam o resultado do Enem de acordo com os seus critérios. Hoje já é assim, né? A universidade que define a nota de corte, não é o MEC, né? Então, a nota de corte de um curso de medicina da Paulista de Medicina em São Paulo, ela é diferente da nota de corte do curso de medicina da UFRJ, no Rio, e é diferente da nota de corte de um curso de medicina, não estou falando das paulistas, porque as paulistas não usam o SISU, né, para isso, elas não usam, né? Em geral, são as federais que utilizam o Enem, né? Mas, enfim, eu acho que hoje a universidade já tem autonomia para definir como ela vai usar a nota do Enem, né? Ela vai continuar tendo essa autonomia. Muitos especialistas entendem que o Enem deve avaliar só a formação geral, agora outros entendem que é muito importante, eu inclusive concordo com essa segunda abordagem, né? Que é que o Enem deve avaliar a formação geral básica e também ter um núcleo comum de competências e habilidades para avaliar os itinerários, né? De tal modo que o Enem continue incentivando a flexibilidade do novo ensino médio. Isso é o que eu penso, né? Mas não há consenso sobre isso. Agora, isso é para o futuro. Para o ano que vem, Murilo, vai ser diferente, né? Para 2024, eu entendo que não dá mais tempo. Para 2024, eu acredito que o Enem vai acabar avaliando só a parte de formação geral básica. Não dá muito tempo, porque para você montar um novo modelo de matriz de avaliação do Enem, né, com todos os referenciais publicados, pré-testados, isso já deveria estar pronto. Não dá mais tempo do INEP fazer isso até o final do ano e divulgar o ano que vem.
né? Quer dizer, as escolas precisariam ter isso agora, não ano que vem, né? Então, eu entendo que provavelmente em 2024 nós teremos um Enem de transição, um Enem que vai avaliar a formação geral básica, mas a minha proposta é que o INEP organize uma comissão constituída pelo CONSED, que representa as secretarias estaduais, pela FENEP, entidades representativas do setor privado de educação, né? Pelas universidades, daí a gente teria pelo menos a Andifes e a BMS, por exemplo, né? Entidades que representam as universidades federais e as universidades particulares, né? Enfim, ter uma comissão que discutiria uma proposta para avaliação dos itinerários, que é onde a gente percebe que há muita divergência, né? Porque a avaliação da formação geral básica não tem divergência. Todo mundo é a favor de avaliação da formação geral básica, de ter uma prova que seja igual para todo mundo, como é hoje o Enem, né? O problema é a segunda etapa, né? Os itinerários são diferentes, os alunos têm a opção de escolha, né? Os alunos podem escolher um itinerário técnico profissional, um itinerário de aprofundamento, por exemplo, na área de ciências biológicas e da saúde, um itinerário de aprofundamento na área de humanidades, né? Então, isso cria uma dificuldade para organizar o Enem na visão dos especialistas. Mas eu acredito que é possível pensar um conjunto de competências e habilidades para avaliar os itinerários. Isso vai depender, é claro, de muito diálogo antes e de um acordo, para que a gente tenha uma proposta bem consensuada, né? Principalmente com as escolas estaduais e com as escolas particulares. Acho que se arrastou muito nessas discussões, né? Então acabou ficando um pouco sem tempo da gente estruturar, e como você comentou, essa questão do itinerário muito abrangente, né? Então faltou definir um pouquinho mais de entender como é que seria, visto que pode diferir de cidade para cidade, enfim. Então, você enxerga que 2024 seria um cenário de transição ainda do Enem, né? E começando a estabelecer esse novo formato, essa nova estrutura já a partir de 2025. Seria mais ou menos isso, né, Marilene? É isso. A partir de 2025 ou 2026, né? Eu acredito que, dependendo do que acontecer agora, após a consulta pública, dá para fazer uma proposta para já ter um novo Enem em 2025. Dá tempo, Murilo. Agora, para isso, nós precisamos de decisão. Precisa acabar a consulta pública, o MEC precisa divulgar o relatório, né, que a partir da consulta pública o MEC vai dizer o que eles vão fazer, e depois disso, nós então vamos, enfim, acompanhar, participar do debate, influenciar, né, sugerir, vamos ver o que a gente consegue. E aproveito, viu, Murilo, para dizer que no site do Instituto de Estudos Avançados da USP e também no site do Instituto Ayrton Senna, estão lá todos os documentos e resumos dos seminários que foram feitos sobre o novo ensino médio. Esses documentos são muito bons, porque ajudam as pessoas, né? Tem grandes especialistas, muito conhecidos aqui no Brasil, muitos gestores, muitos professores, pessoas do MEC, também do INEP, que participaram. Então, quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhada nesses documentos e, a partir daí, enfim, ter uma ideia do que pode acontecer. Vamos ver. Sim, sim. E agora, Maria, um outro ponto importante nessa discussão toda são os professores, né? Eles, de fato, vão estar ali na linha de frente. Então, eu gostaria de saber como ajudar a prepará-los para colocar em prática esse novo modelo de ensino médio, o que deve ser feito, enfim. Esse também é um ponto importante de capacitá-los, enfim, de informá-los, de direcioná-los de como aplicar, de fato, esse modelo. Que eles gostaria de entender um pouquinho sua avaliação sobre esse contexto. Olha, Murilo, primeiro assim, professor é o agente mais importante da educação, né?
Não tem a menor dúvida. Claro, o professor é quem vai liderar esse processo, fazer a mediação com os alunos, envolver os alunos, engajar os alunos, né? Transformar a sala de aula num ambiente de aprendizagem que seja atraente, quer dizer que sem professor não tem educação, né? Isso é muito claro para todos nós, né? Então, eu entendo assim, primeira coisa, formação continuada sempre vai precisar, com reforma ou sem reforma, né? Formação continuada é necessária. Segundo lugar, a base de formação geral do currículo é a base de formação geral. Ela inclui todos os componentes curriculares, ela inclui língua portuguesa, matemática, língua inglesa, arte, história, geografia, filosofia, sociologia, química, física, biologia, matemática, enfim, a base de formação geral são todos os conteúdos que já integram, né, qualquer proposta de ensino médio, tá? A novidade da base de formação geral é que tanto o novo ensino médio como a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela traz uma abordagem inovadora de currículo por competências, com o objetivo de que os alunos desenvolvam essas competências que envolvem a mobilização dos conhecimentos ou dos conteúdos que os alunos aprenderam, a mobilização das habilidades, o que o aluno sabe fazer, né? A mobilização de atitudes, a mobilização dos valores, quer dizer, tanto aspectos cognitivos como socioemocionais, como atitudinais, éticos, né? Quer dizer, é disso que se trata quando nós falamos num currículo por competências, né? Então, é um currículo em que a abordagem interdisciplinar ela deve ser valorizada, mas só existe abordagem interdisciplinar a partir do conhecimento da disciplina. É impossível ter uma abordagem interdisciplinar sem que o estudante domine os conteúdos de uma determinada disciplina. Então, quando eu digo, por exemplo, que o projeto pedagógico vai abordar um tema como meio ambiente, por exemplo, né? O meio ambiente é uma unidade temática que envolve todos os componentes curriculares, mas significa que o aluno precisa saber ler, escrever todos os conteúdos de matemática, física, química, etc., de humanas e tudo mais. Então, é uma falsa ideia achar que o novo ensino médio significa que é um professor que vai ter que inventar tudo, ele não tem que inventar, ele já conhece esses conteúdos, né? O que está sendo demandado agora é uma abordagem que desenvolva as competências da formação integral, né? Para que o aluno tenha maior interesse pelo aprendizado, que essa abordagem permita a conexão entre as diferentes disciplinas. Você está aí no Conexão BET, né? Como é que você faz a conexão BET? É conectando, né? Agora, adianta ter uma proposta curricular que trabalhe uma história que não tem nada a ver com a filosofia, que não tem nada a ver com a sociologia, né? Uma biologia que não tem nada a ver com a química? Claro que não, né? Então, a ideia é, as aulas vão continuar, mas é muito importante desenvolver metodologias ativas que integrem esses conhecimentos, né? É disso que se trata. No caso dos itinerários formativos, são os mesmos professores, né? Todo mundo fala, é o professor, como é que eu faço para... Não, são os mesmos professores. Então, a escola que hoje tem professor de língua portuguesa, matemática, filosofia, química,
são aqueles professores que vão estar trabalhando para desenvolver os itinerários de aprofundamento acadêmico. Então, se eu tiver um itinerário, por exemplo, que eles chamam de STEM, né, que é ciências, tecnologia, engenharia, matemática, né, e às vezes até arte junto, eu vou trabalhar com os professores dessas disciplinas para poder fazer o aprofundamento acadêmico, com disciplinas eletivas, né, com módulos de aprendizagem, com ensino por projetos, né? Então, é isso que a gente está insistindo aqui quando fala no itinerário, é um momento de aprofundamento. Então, por exemplo, se o estudante tem um interesse maior nessa área de ciências, tecnologia, matemática, né, ele vai para um aprofundamento acadêmico nessa área. Se o estudante tem um interesse maior, como é o meu caso, por exemplo, na área de humanas, ele vai para uma área de aprofundamento em filosofia, sociologia, história, geografia, linguagens, né? Ou até literatura, enfim. É isso, quer dizer, nós não estamos inventando nada, né? Nós estamos reorganizando e trabalhando uma relação professor-aluno, uma relação de aprendizagem que motive os alunos para que a escola, o ensino, faça sentido para o estudante, ele saiba para que serve o que ele está aprendendo. Não é um estudo de decoreba, não é um estudo desconectado da vida dele. Então, se ele está vendo aí algum fenômeno, como agora os fenômenos climáticos, né? Você pode transformar o fenômeno climático numa unidade espetacular de aprendizado que vai envolver vários componentes curriculares para trabalhar com os alunos, e eles vão entender para que serve a física, a química, a biologia, tudo isso para explicar um determinado fenômeno, né? E por aí vai, pega, por exemplo, a Covid, né? Como é que eu posso falar de Covid sem trabalhar várias dimensões, né, da biologia, das relações humanas, de como as pessoas devem fazer para se precaver, como são as ações preventivas, né? Enfim, é uma falsa ideia de que para implementar esse novo ensino médio a gente precisa de um professor que não existe. É esse professor que está na escola que a gente precisa. É trabalhar com todos eles, entendeu? E também é uma forma de a gente acompanhar todas essas transformações sociais, tecnológicas que a gente vem vivendo e está vivendo agora, né? Claro, na verdade, a diferença aí para o professor, para a professora, é que o professor e a professora eles vão ser estimulados a serem mais criativos, a incentivar o protagonismo do aluno, a incentivar o projeto de vida do aluno, a estimular o aluno a pensar de outro modo, de um modo mais criativo, né? É isso que a gente quer. E sair também um pouquinho dos muros da escola, né? Não ficar somente dentro, Totalmente. dentro das escolas de ensino, né? É verdade, totalmente. Perfeito. E aí, diante de tudo isso que a gente conversou, Maria Helena, como você enxerga os caminhos da educação, o cenário para os próximos anos? Olha, primeiro assim, eu sempre fui otimista, continuo sendo, mas eu entendo que tem um problema muito concreto que está dificultando a melhoria da qualidade e a diminuição das desigualdades que existem na educação no Brasil, tá? O principal deles, eu ainda acho que é formação inicial e carreira de professora, tá? Porque, como eu disse, sem professores não existe escola, não existe educação, não existe aprendizado, né? Então, como fazer para que os futuros professores, aqueles que vão ingressar na carreira, tenham uma formação mais inovadora, mais aberta para a inovação, mais aberta para as tecnologias, para as mudanças que estão ocorrendo no mundo inteiro. A escola não é mais aquele professor que fica na frente, o aluno sentado atrás, copiando o que está na lousa. Não é isso faz tempo, tá certo? Né? Não dá para a escola continuar com aquela cara do século XIX, isso acabou,
tá? Mas a maioria dos professores saem da faculdade despreparados para enfrentar essas mudanças todas que estão ocorrendo. Você imagina agora com o chat GPT, com inteligência artificial, com todas as tecnologias, quer dizer, se a faculdade de educação, se as licenciaturas não trabalharem todas essas tecnologias, essas mudanças, novas formas de comportamento, né? Essa diversidade que existe hoje, essa diversidade cultural, essa diversidade étnico-racial, como nós vamos trabalhar todas essas mudanças culturais que estão ocorrendo no nosso século, né? Então, o professor, a professora, todos terão que trabalhar de uma maneira muito diferente do que era o exercício da profissão docente no século passado, no século XX. Para isso, as faculdades de educação precisam mudar, porque as faculdades de educação, elas continuam formando professor para o século passado. Elas não estão formando para o século XXI. Elas estão formando olhando para o retrovisor, não estão olhando para frente, né? Então, esse é o maior problema. Nós sabemos que daqui a 10, 15 anos vai ter uma onda aí de aposentadoria, considerando a idade média dos professores que estão na escola pública no Brasil, né? A escola pública, ela é responsável por 85% das matrículas, né? 15% está na escola particular, 85% nas escolas públicas. Então, a maioria dos professores trabalham nas escolas públicas, né? Muitos trabalham nas duas, nas escolas particulares e nas escolas públicas. Agora, com o processo de envelhecimento, aposentadoria, como será essa substituição? Qual o perfil dos novos professores que essas escolas precisam? Como introduzir nas escolas as novas tecnologias, a aprendizagem híbrida, né? Fazer com que os estudantes tenham um engajamento, uma atração maior por projetos que sejam motivados a inovar, a inventar, a criar, né? Tudo isso é preciso criar um outro ambiente dentro da escola, e o professor é o agente da mudança, né? Ele é o principal agente. Agora, para ter esse novo professor estimulado, animado, bem formado, nós precisamos de uma carreira muito boa, uma carreira que valorize, uma carreira que pague bem, uma carreira que valorize o trabalho, né, dos professores e professoras nas escolas, uma carreira que estimule os professores a permanecerem na carreira, né? Então, eu vejo que esse continua sendo o nosso grande desafio, Murilo. O nosso desafio não adianta nada dizer assim, não, eu preciso colocar a tecnologia na escola, eu preciso fazer. Tudo vai depender do professor. Tudo. Parece que a gente discute todo ano a mesma coisa, a valorização dos professores, a gente não consegue avançar muito, né, Mariana? Exatamente. Agora, depois desse grande desafio, né, eu entendo que todas as políticas públicas no Brasil de educação, elas devem, em primeiro lugar, combater as desigualdades. Nós temos uma tremenda desigualdade educacional dentro de uma mesma rede, entre as redes, de um município para outro, de um estado para outro. As desigualdades são brutais, né? Do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista do financiamento, do ponto de vista das condições físicas das escolas, da infraestrutura das escolas. Então, ter um padrão de qualidade básico para todas as escolas funcionarem de modo adequado é muito importante, né? Ter uma política pública que valorize a escola que está se esforçando para melhorar, que a escola tem estímulos, os professores, incentivos, os alunos, é muito importante. O novo Fundeb já traz isso, né? O novo Fundeb, que é o sistema de financiamento da educação pública no Brasil, ele tem um indicador, que é o VAR, que é o valor adicionado redistributivo, que
permite, a partir do próximo ano, né, um aumento de repasse para o município que evoluir mais a cada 2 anos. Isso é legal, né, porque o município vai ter uma motivação, né, para receber mais recursos, né, mediante a melhoria dos indicadores, né. Um outro ponto que eu acho, assim, importante é a questão da educação infantil, né. Por que que a educação infantil ela é importante? Porque não tem nenhuma pesquisa no mundo que não deixe de demonstrar, tem evidências, assim, abundantes, né, de que a educação infantil é a política educacional mais importante para garantir o aprendizado futuro, a escolaridade futura das crianças, de todas as crianças, e para diminuir a desigualdade, tá? Então, se eu tiver uma boa educação infantil para todas as crianças brasileiras, crianças pobres, independente de raça, de cor, independente da territorialidade, do local onde elas moram, se isso for garantido para todos, claro que a educação vai melhorar no futuro. Mas, junto com a educação infantil, eu tenho um problema mais imediato, que é a juventude, tá? O que eu faço para melhorar a situação das juventudes no Brasil? Nós não temos uma política de juventude, né? Nós vemos aí os dados da PNAD, do IBGE, que acabaram de sair, mostrando que nós temos quase 10 milhões de jovens entre 18 e 29 anos, né, que não estudam, não trabalham, né, e uma grande maioria não tem o nível médio completo, tá? Então, isso é muito grave, porque qual é o lugar dessas pessoas? Como é que essas pessoas vão se virar daqui para frente? Como é que elas vão se integrar ao mundo da vida, ao mundo do trabalho? Precisa ter uma política, mas precisa ter uma política, né, de expansão, por exemplo, eu acho muito importante, do ensino técnico profissional. Por quê? Porque o ensino técnico profissional vai garantir, principalmente, né, uma qualificação para esse estudante e não vai impedi-lo de continuar estudando no nível superior, mas ele vai ter uma qualificação melhor para ingressar no mundo do trabalho, para melhorar a renda pessoal e familiar e tudo mais. Enfim, eu acredito que esses são os desafios, mas, em primeiríssimo lugar, formação e valorização docente. Acho que tem bastante coisa para a gente discutir ainda, né, Marilena? Bom, infelizmente nós vamos ficando por aqui. Deve ficar horas aqui conversando, o papo estava super legal. Marilena, gostaria de agradecer muito você por ter citado esse papo, ter participado, foi incrível, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Murilo. É um prazer falar com a comunidade BET Educar. Eu estive na BET, foi sensacional, adorei. E muito obrigada, espero revê-los, estar com vocês em outras oportunidades. Obrigada, Murilo. Com certeza, muito obrigado, viu? É isso, nós vamos ficando por aqui. Conexão BET está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Você também pode acompanhar todas as novidades nas nossas redes sociais, @BET Brasil. Antes de encerrar, gostaria de deixar um recado. Vem aí as jornadas BET Brasil Sul e BET Brasil Nordeste, eventos regionais dedicados às discussões sobre educação básica com diversos especialistas. Os eventos serão realizados nos meses de agosto e setembro nas cidades de Olinda e Joinville. Para saber mais e conferir como participar, é só acessar o nosso site, brasil.betshow.com. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!